Léo Ortiz chegou ao Rio de Janeiro e foi rapidamente apresentado aos torcedores que estavam no aeroporto à esperado. Entre esses torcedores tinha um cara com cartaz fazendo uma homenagem, um agradecimento. Olha, se você não viu, você não vai acreditar. Você já sabe porque você deve ter visto a chamada. Vamos falar sobre isso, evidentemente. Uma cena absolutamente patética. Mas nada patético é o desempenho desse zagueiro que até esses últimos dias vestia a camisa do Red Bull Bragantino. A nota dele do SofaScore é altíssima e eu vou mostrar para você como ele supera uma média de avaliações em vários jogos, muitos jogos, mais de 160 importantes jogadores do futebol brasileiro que atuam aqui na América do Sul e também na Europa. E esse vídeo, evidentemente, tem o apoio do SofaScore, que é o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está no QR Code da sua tela ou na descrição do vídeo. Você tem acesso a uma base de mais de 2.500 atletas só no futebol brasileiro, atuando aqui no país. E uma infinidade de outros jogadores que atuam aí pelo mundo. Você acompanha os jogos, vê mapa de calor dos jogadores, também dos times, estatísticas em tempo real. Quando sai gol, na hora você fica sabendo, porque o sinal sonoro do SofaScore te informa gols, cartões vermelhos, quando começa, quando termina o jogo. É só você clicar para seguir aquela partida, ou aquele time, ou aquele jogo, ou aquele campeonato, enfim, aquilo que você estiver seguindo, você vai ser informado na hora pelo SofaScore e vai ficar muito mais bem preparado para debater com os amigos, porque na hora que tiver qualquer discussão, você vai lá, pega o aplicativo, olha e você vê se o número daquele jogador, de gols, de assistências, de passes, é correto, se é aquilo que as pessoas estão dizendo, enfim, vale muito a pena ter o aplicativo no seu celular e você também pode acessar no browser, no navegador do seu computador, sempre que quiser, é só entrar no seu mecanismo de busca e colocar lá SofaScore e você vai encontrar com muita facilidade. Faça download do aplicativo, link na descrição ou no QR Code que está na tela. Primeiro, vamos então ao assunto mais sério, né? Porque o outro é o momento cômico aqui do canal, né? Que é Léo Ortiz. O jogador chegou ao Rio de Janeiro e você vai ver aí o desembarque dele nas imagens da Flá TV. Não, tá ansioso, né, para poder chegar no Maracanã e conhecer a nação. Não sei, já joguei contra, então já percebi muitas vezes o tamanho da torcida do Flamengo, mas agora, estando ao meu favor, tenho certeza que vai ser um fator muito grande para que a gente possa conquistar muitas vitórias. Então você vê aí, o Léo Ortiz chegou, tinha uma galera ali parabenizando, ali dirigentes e tudo mais e tal. E vamos então ao que interessa. E você vê aí na tela que os números do Léo Ortiz são muito bons, né? São jogadores brasileiros de times de primeira divisão nas Américas e na Europa, tá? Essa medição, gente, vem desde 2020, então você tem aí 2020, 21, 22 e 23 e mais um pedaço aí de 2024, então são mais de 4 temporadas inteiras de futebol. O Léo Ortiz, com 168 jogos, tem uma média nas suas atuações, as notas estabelecidas pelo SofaScore. Essa média é medida pelo quê? Pelo desempenho do jogador, acerto de passes, desarmes, interceptações, assistências, gols, tudo entra na avaliação. Como são os zagueiros, evidentemente, os fundamentos mais importantes para o zagueiro são considerados nessa medição. 7,22 é a média dele. E ele é seguido pelo Thiago Silva, com 160 jogos, apenas 8 abaixo da marca do Léo, 7,20 a marca do Thiago do Chelsea. O Murilo do Palmeiras aparece com 7,16, ele fez 162 jogos, também um número muito próximo do número de Léo Ortiz. O Marquinhos, da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, tem uma nota idêntica do Murilo, que foi até convocado agora, o Murilo pelo Dorival para a seleção brasileira, 7,16. E o Militão, que se recupera de uma lesão, jogador do Real Madrid, uma média de 7,13
em 135 jogos, ou seja, a média do Léo Ortiz ela é a maior, né, entre todos os zagueiros brasileiros que atuam na Europa e na América do Sul em primeira divisão. Isso significa que de todos os zagueiros nascidos no Brasil, lógico, os principais jogam nesses mercados, ele tem a melhor nota na média desde 2020 no SofaScore. Isso é bem importante porque mostra a qualidade do jogador. O Léo Ortiz, como bem define o amigo Vitor do Falso 9, ele é um meio-campista que joga na zaga. E por que isso? É um zagueiro com uma qualidade maior de passe. Talvez até por isso tenha demorado muito a ser reconhecido como um bom jogador. Porque muitas vezes no Brasil os zagueiros com boa qualidade de passe não são considerados, porque são muitos os times que jogam fechados, querem zagueiros rebatedores, zagueiros que se impõem no jogo aéreo, mas que não é preciso ter alguém que saiba sair jogando, porque o time sai na ligação direta, na bola longa o tempo todo. Isso é muito comum no futebol brasileiro. E é uma reposição na prática para o Rodrigo Caio, que já jogou muito pouco na última temporada dele no Flamengo, 2023, mas que era esse jogador com mais qualidade de passe. Ele e o Léo Pereira, na minha opinião, formam aí hoje a dupla mais qualificada nesse fundamento. Saiu jogando, passe qualificado nas várias combinações que o técnico Tite pode fazer na formação aí dos dois zagueiros do Flamengo. Fiz até uma enquete no meu Twitter, no X, né? E a galera votou entre diferentes opções de duplas de zagueiros nos dois Léo Pereira com o Léo Ortiz. Ele pode também formar novamente a dupla com o Fabrício Bruno, com quem jogou no Red Bull Bragantino, um zagueiro de outra característica, de mais imposição física e velocidade, mas enfim. E tem o Davi Luiz, que, embora veterano, é um zagueiro de alto nível, jogador de muita experiência, ou seja, passa a contar aí com um quarteto de jogadores para a zaga, além do Cleiton, jogador da base, que está ali na fila esperando uma oportunidade. Não falta zagueiro mais para o Tite. A janela do Flamengo foi muito boa, ótima janela do Flamengo. De La Cruz, né, Vinha e Léo Ortiz, só faltou um lateral direito de mais qualidade. Fica a expectativa pelo crescimento do Varela e até do Wesley dentro de um sistema mais organizado, de um time que tem uma linha defensiva mais bem montada e que o time todo também colabore, claro, porque muitas vezes estoura em cima da defesa, porque o time tem problemas lá no ataque, no marca de bola, não diminui o espaço, o meio campo não é combativo, estoura em cima dos homens da defesa, ou seja, é necessário que o time todo funcione e isso vem acontecendo, pelo menos por enquanto, nessa formação do time sob o comando do Tite. Dito isso, né, você já viu ali as imagens, será que você reparou um detalhe? Veja esse detalhe, tá? Que foi destacado por um internauta no X na rede social e que chamou a atenção, né? Um torcedor exibia um cartaz com uma cartolina, escreveu ali à mão, né? Mais uma vitória, valeu Marcos Braz, a nação agradece. O camarada foi para o aeroporto fazer um agradecimento ao Marcos Braz. Parece piada isso, né? É uma piada. Porque, na realidade, o Marcos Braz faz parte de comanda o departamento de futebol que fracassou de forma retumbante no ano passado. Ele não segurou técnico, ele contratou e demitiu, impedindo que um bom trabalho pudesse se desenvolver depois de um tempo, falta convicção nas contratações. Ele foi muito mal no ano passado. E quando vai ao mercado e faz contratações, convenhamos, lógico, está fazendo aí o seu trabalho como dirigente do Flamengo, mas, cara, o Flamengo contratou o De La Cruz pagando à vista. O Flamengo contratou esses dois jogadores pagando caro, Vinha e também o Léo Ortiz. O Flamengo consegue contratar, não é porque o Marcos Braz é o grande dirigente, bom negociador da história do futebol, não é isso, é porque o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem grana, né? É simples assim. Agradecer ao Marcos Braz é algo patético, ainda mais depois de episódios recentes lamentáveis por ele protagonizados. E erros estratégicos crassos cometidos em trocas de treinadores, traz o treinador de fora com uma outra mentalidade, com o intuito de mudar, obviamente, a forma de jogar do time, a relação dos jogadores com o comandante no dia a dia no CT, e aí quando tem um tropeço ou outro, manda embora, bancando sempre o lado dos jogadores, uma relação assim, paternalista, a manutenção de uma estrutura com gerentes de futebol que ninguém sabe por que estavam lá, que era o caso dos dois que saíram, um foi para o Corinthians, o outro foi para a CBF, ou seja, o Flamengo só não tem mais esses profissionais no seu departamento de futebol, embora fossem muito questionáveis com relação à qualidade do trabalho, num departamento que não funcionava bem, porque levaram embora, alguém quis contratar, sabe-se lá por quê, mas contrataram. Então, assim, elogiar o Marcos Braz, agradecer o Marcos Braz nessa altura, é algo constrangedor, né? É algo constrangedor. Não sei lá por que diabo o cara resolveu levar esse cartaz. Mas é muita vergonha alheia, vale aí o registro
até para a gente poder dar uma risada, porque só dando risada de uma coisa dessa. Eu acho que até o próprio Marcos Braz deveria ficar com vergonha de ver um camarada exibir um cartaz agradecendo a ele por uma contratação, por mais uma contratação, porque qualquer um que junte Lé com Creta e tem um mínimo de capacidade de raciocinar sabe que essas contratações acontecem, não é porque o Marcos Braz está lá, acontece porque o Flamengo tem grana, tem time forte. Então o jogador quer vir para o Flamengo por quê? Quer jogar no Flamengo por quê? Time forte, muita torcida, muita mídia, salários em dia há 11 anos aproximadamente que não atrasa salário no clube, coisa raríssima no futebol brasileiro. Então todas as condições são favoráveis. Se amanhã não tiver mais o Marcos Braz no Flamengo, é óbvio que o futebol do Flamengo continuará sendo altamente interessante e extremamente atrativo para os bons jogadores que atuam aqui na América do Sul, não só no Brasil. Por que o De La Cruz saiu do River Plate, que é um gigante sul-americano? É um time grande como é o Flamengo, tem até mais títulos internacionais, né, do que o Flamengo. Tem 4 Copas Libertadores da América, o Flamengo tem 3. Então ele estava num time imenso que é o River Plate. Que ele saiu para jogar no Flamengo? O Flamengo hoje oferece condições de ter um time melhor, pagar mais, uma série de razões. Por que o Vinha volta do futebol europeu, estava na Itália e vem jogar no Flamengo? Pela mesma razão. E isso vale também para o Léo Ortiz, que insistiu, abriu mão até de um percentual que tinha direito, né, na negociação com o Red Bull Bragantino, porque é lógico, o Bragantino é organizado, de uma multinacional, é legal e tal, mas o Flamengo é o Flamengo. E quem joga no Flamengo hoje é um privilegiado, porque joga no Flamengo que tem grana, que paga em dia, que dá condições de trabalho, não é aquele Flamengo lá de trás, do passado, que o Vampeta consagrou a frase, finge que paga, finge que joga, o que foi o cúmulo da vergonha para o Flamengo durante tanto tempo, né? Com tantos calotes, tantos atrasos de pagamento, cobranças em público, enfim, uma série de problemas que caracterizaram tudo por tantos e tantos anos. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore, você pode fazer o download do aplicativo no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que você está vendo aí na sua tela. Faça o download do aplicativo, vale muito a pena, você vai ter acesso a muita informação, tá? E lembrando que teremos a live no sábado, depois do Fla-Flu. Eu participo do GOAT, no canal GOAT, da transmissão de Fluminense e Flamengo. O jogo será às 9, acaba lá pelas 11. Então, meia-noite e pouquinho, começa a live aqui no canal, neste sábado, primeiro jogo semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. Domingo é a vez do Vasco enfrentar o Nova Iguaçu, e aí os jogos com o mando invertido no outro final de semana. Saudações.